O que que é essa neuroarquitetura que se fala? O que que é esse neurodesign que se fala? É a neurociência. O que que é neurociência? É um estudo de base. Esse estudo de base, essa ciência de base, é a ciência que estuda o movimento de trabalho do cérebro humano. Que região faz o quê? Que tipo de linha de conexões neurais me dão que tipo de resposta? Como que eu consigo interpretar onde eu estou me apropriando, onde eu estou trabalhando com o gosto, aonde eu começo a gerar as chamadas empatias, a gente vai entrar nisso tudo. Então, a neurociência é uma ciência de base e, por ser de base, ela dá nascença a várias outras ciências, né? Lá em 1969, né, quase virando para 70, a gente teve aí, em 69, a gente tem a Sociedade de Neurociência sendo fundada, né, nos Estados Unidos, e aí começa efetivamente dos anos 70 para frente, um estudo muito grande em cima disso, cientificamente, de início voltado para a área da medicina, e não apenas a medicina clínica, mas também a psicologia, a psiquiatria, e depois outras áreas vão ganhando corpo em cima disso. Ou seja, neurociência como ciência de base, ela me dá base de entendimento para várias outras coisas. Tanto que um neurocientista não necessariamente é um neurologista, né? Aí eu teria isso já aplicado na medicina. Neurocientistas, na sua grande maioria, são psicólogos, antropólogos, filósofos, e hoje chegando várias outras áreas se dedicando a esse movimento. A hora que eu entendo isso, a hora que eu entendo o movimento de como esse processo ocorre, eu começo a ter algumas respostas. Na área do design, eu tenho respostas que podem me ajudar em processo, que podem me ajudar em desenho e pode me ajudar no que a gente vai falar aqui também. Essa neuroarquitetura, esse neurodesign, o que que isso tem? O que que isso me traz? Por que que alguns projetos conseguem nos impactar de uma determinada forma? Que tipo de espaço consegue fazer com que eu tenha uma determinada percepção, uma determinada apropriação, eu deseje uma determinada vivência em relação a ele? O que que acontece na composição desses espaços que me afetam, que me convidam, que me chamam? Será que é apenas o espaço pelo espaço? Ou será que eu posso colocar coisas lá dentro que ativem isso, né? A gente vai lembrar que sempre existiu uma coisa chamada boa arquitetura, bom design. Isso sempre existiu. O que que esse neuro acoplado agora, ou à arquitetura ou ao design, me traz de diferencial? É que agora eu começo a racionalizar os processos que antes eram empíricos. Ou seja, eu fiz algo que as pessoas gostaram, que eu também gostei, mas se alguém chegasse e me perguntasse assim, Lori, por que que as pessoas gostaram? Gostaram. E por que que você gostou? Gostei. Quem aqui de nós nunca passou por uma situação mais ou menos assim? Chegar em um determinado ambiente, não importa qual seja, e você ter uma reação mais ou menos assim a esse espaço. Tem alguma coisa aqui que me incomoda. E aí alguém questiona para você, mas o que que incomoda você nesse espaço? Não sei, mas tem alguma coisa que me incomoda. Quando a gente começa a entender os processos de neurociência aplicada à arquitetura, a gente começa a entender o que incomoda. Olha que interessante, o nosso cérebro está dizendo, alguma coisa me incomoda, mas o nosso olho não consegue detectar isso. Por quê? Porque a gente não conhece essas estruturas. Quando a gente fala dessa neurociência aplicada, é porque a gente vai conhecer dessas estruturas e a partir desse momento a gente começa a identificar o que incomoda, o que agrada, e a gente vai depois entrar numa teoria chamada teoria da empatia, né?